Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Prontinho. E vamos continuar o nosso estudo das terapias alternativas e das plantas sagradas. E hoje nós vamos direto ao ponto, que nós já fizemos toda aquela introdução na última semana, que vai ser de suma importância para nós entendermos esses pontos que nós vamos abordar hoje. Aqui, então, fazendo uma breve lembrança do que a gente viu na última semana, nós vimos que as terapias alternativas, elas são formas de nós atuarmos nessa engrenagem que é o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis e os nossos chakras, que são essa ponte entre o corpo físico e o nosso espírito, entre o corpo físico e os nossos corpos sutis. E já vamos começar aqui entrando em uma das terapias alternativas. Eu selecionei para a gente falar. Claro que a gente está vindo de um caminho falando das plantas. Então, as terapias alternativas que nós vamos falar aqui, geralmente, elas vão estar mais voltadas para o lado das plantas. Quando a gente for falar, por exemplo, do elemento ar ou de outros elementos, a gente pode falar um pouquinho de respiração e de outras terapias alternativas, como o yoga, que é muito interessante. A gente comentou sobre a Ayurveda também. E aqui sobre os óleos essenciais, que está diretamente ligado com as plantas, a sua utilização tem início no Antigo Egito, quando a Cleópatra registra a sua extração a partir de plantas aromáticas. Eles são ricos em compostos voláteis e cada óleo essencial tem sua própria constituição, que afeta a fragrância e os efeitos terapêuticos. Então, a gente já falou muito de planta e estamos falando agora sobre que as plantas têm esses compostos voláteis. Esses compostos voláteis que existem nas plantas, que dão para elas o cheiro, que dão para elas várias características específicas, eles nada mais são do que responsáveis pelo sistema imunológico das plantas. Exatamente, como nós falamos já, as plantas são seres vivos e como seres vivos que são, elas também têm um tipo de sistema imunológico. Eles se defendem de uma bactéria, de um vírus, porque existem bactérias que afetam as plantas, existem vírus que afetam as plantas, então elas têm um sistema imunológico. E essas moléculas, esses compostos voláteis, e eles são voláteis porque eles passam do estado líquido, do estado sólido, para o estado gasoso, basicamente instantaneamente, quando são quebrados ali, você quebra um galinho ou uma folha da planta, eles são responsáveis pelo sistema imunológico de defender a planta. E os óleos essenciais vão conseguir fazer a extração desses compostos para o nosso uso. Então, em outras palavras, nós, quando usamos os óleos essenciais, nada mais estamos fazendo do que usando o sistema imunológico das plantas ao nosso favor, como entre aspas, um sistema imunológico para nós também. Muitas das vezes esses compostos também são responsáveis por atrair ou afastar insetos desejados ou indesejados. E é isso que a gente também pode enxergar na nossa utilização dos óleos essenciais. Muitas das vezes, uma fragrância provida de uma planta, ela vai nos ajudar a atrair um sentimento, uma emoção, uma energia desejada ou afastar um sentimento, uma emoção, uma energia que não é desejada. Os óleos essenciais, eles quando são usados por aromoterapia, que é um tipo de terapia alternativa que é inclusa dentro dos óleos essenciais, eles são associados à respiração e dissipados pelo ar. Diferente da maior parte dos outros medicamentos, os óleos essenciais, o veículo deles não é a água, o veículo deles é o ar, e eles entram em contato direto com os nossos pulmões. E quando nós respiramos esses compostos, nós entramos em contato com determinadas emoções, que todo aquele corpo emocional que nós falamos, aquele corpo aquoso que nós temos, ele vai se manifestar de forma diferente a cada tipo de óleo essencial que eu usar.
Aqui, sobre um pouquinho falando sobre o funcionamento desses óleos essenciais, ele vai ocorrer através de diversos fatores que vão se basear desde questões químicas, que tem tudo a ver principalmente com o contato da pele com o óleo, que tem tudo a ver com aquela fragrância específica, questões sensoriais, que é o que é esse cheiro, o que essa fragrância me faz sentir, em que lugar que isso me coloca, o que eu entro em contato quando eu sinto isso ali no meu dia, na minha constância, e questões energéticas também, que a gente pode fazer a ligação com tudo aquilo que a gente já viu, sobre todos os nossos corpos sutis, sobre todos os nossos chakras e toda essa questão química que as plantas carregam. Bem, para tirar algumas dúvidas sobre o uso, ele pode ser de ação direta, aplicando na pele em determinados lugares. Pode ser aplicado num difusor, porque às vezes temos difusor para isso. Ou no banho, tem gente que pega 2, 3 gotinhas do óleo e pinga ali no banho, no chão do banheiro mesmo, quando está tomando banho, aquela água quente, aquele vapor, aquele ar quente, a gente respira aquilo e aquilo vai fazer com que nós entramos em contato com essa essência, com essa fragrância. No escalda-pés também. E tem a ação direta, que é quando eu aplico na pele especificamente, numa ferida, ou nas têmporas, ou nos punhos, que eu vou estar conseguindo sentir aquele cheiro com constância. Aqui eu vou dar um exemplo, eu não vou rodear muito em vários exemplos de tipos de óleos essenciais diferentes, mas aquilo que vocês tiverem dúvida ou aquilo que vocês acharem interessante de comentar ou de perguntar, traz para a gente faz uma pesquisa, ou se eu souber, eu já compartilho com vocês, mas como a gente falou muito dos chakras, aí eu vou trabalhar mais ou menos em cima dessa vertente. E eu trouxe aqui um dos exemplos, um dos óleos essenciais que são mais utilizados, que é o óleo essencial de cravo, aquele cravo da Índia mesmo. Quimicamente falando, ele vai ter propriedades analgésicas e antissépticas, muito útil para dor de dente. O pessoal mais antigo aí talvez vai lembrar de ir no dentista e o dentista pingar uma gotinha de óleo essencial de cravo, justamente porque tem essas propriedades bem específicas voltado para dor de dente e tudo. Mas para além disso, o óleo essencial de cravo ele vai possuir uma capacidade especial na ajuda do desbloqueio e do reequilíbrio do chakra basal, que é aquele chakra vermelho que nós vimos que está diretamente ligado com a sobrevivência e que é bloqueado pelo medo. Então essa fragrância vai te fazer, não é uma coisa fácil, claro, mas vai te fazer entrar em contato com os seus medos e ali você vai ter uma oportunidade de fluidificar, de deixar esses medos irem. Eles existem, mas você pode deixar eles irem e fluidificar esse chakra, reequilibrar ele para que você continue no seu processo de crescimento. Aqui entrando um pouquinho mais agora sobre os florais de Bach, que é uma outro tipo de terapia alternativa. O Bach, que foi o criador desses florais, lembrando que existem os florais de Minas e diversos outros tipos de florais, mas o processo de fabricação, o processo de extração é muito parecido. Falando um pouquinho sobre esse processo também, até relacionado aos óleos essenciais. Os óleos essenciais é até mais tranquilo, porque você pode usar esses compostos voláteis de uma planta, até mesmo quando você pega uma planta ali in natura e vai dormir com um galinho de alecrim embaixo do travesseiro e tudo, quando você não usa especificamente um óleo, mas você está entrando em contato ali com o composto volátil. Agora, os florais de Bach não, eles têm e a homeopatia também, eles têm uma maneira bem específica de se produzir e de se utilizar. Então, o Bach ele vai ter sua carreira como médico entre os anos 20 e 30 do século passado, e ele cria 38 diferentes tipos de florais que são correspondentes, de acordo com ele, às emoções e sentimentos humanos. Ele vai estar convencido que o bem-estar emocional é a chave para uma boa saúde. Esse fator é um fator bem incisivo e nós já vimos que o nosso estado emocional, sim, muitas das vezes vai estar influenciando na nossa relação saúde-doença.
Os florais, eles vão se caracterizar pelo seu processo de produção, onde a flor ou a planta é transferida para uma água pura, geralmente pelo calor do sol, mas também tem alguns florais que são produzidos à luz da lua. Bem, eu vou tentar elucidar para vocês como isso funciona. Tem todo um processo de cultivo da flor, tem todo um processo de cultivo da planta, extremamente orgânico. E no auge da planta, quando a flor está no seu momento mais bonito, geralmente quando o sol está bem intenso durante o dia, é feita a colheita dessa flor e ela é passada para um lugar ao redor da planta onde tem água pura e ela vai ficar ali tomando a luz do sol durante umas 4 horas. Durante esse processo, a essência da flor vai passar para aquela água pura e depois é feito diversas diluições dessa água através de um tipo de conhaque específico. Lembrando que para essas terapias alternativas, como nós já comentamos, para o funcionamento, principalmente da floral terapia, nós sabemos que para você saber qual floral adequado para você e para que essa terapia funcione, é preciso de uma avaliação de um terapeuta floral certificado e você faça o acompanhamento com ele. Eu não aconselharia ninguém a simplesmente ir na farmácia e ver lá aquela bancadinha, porque tem nas farmácias uma bancadinha com vários florais, né? Cada um lá falando que é para um tipo de emoção diferente, você simplesmente começar a tomar aquilo sem um acompanhamento com um terapeuta, porque pode ser que você não tenha o suporte para aquilo naquele momento, ou pode ser que aquilo não vá soar ou reverberar bem para você naquele momento. Trazendo alguns exemplos dos florais aqui, a gente tem o mustard, que é feito da flor da mostarda mesmo, e que ele é indicado principalmente ali para a região do chakra cardíaco, porque ele vai trabalhar o sentimento de pesar, o sentimento não é um sentimento de culpa, mas é um sentimento muito parecido com a culpa, é um sentimento de pesar mesmo, aquela coisa que aconteceu na sua vida e que você não pode mudar. E a gente tem também o Pini, que ele já é indicado especificamente para o sentimento de culpa, então ele já vai estar atuando ali diretamente no chakra sacral, vai estar relacionado bastante com esse sentimento de culpa. E junto com o seu terapeuta específico, você vai estar conseguindo trabalhar melhor essas emoções, desbloquear esses chakras, fluidificar essa energia para que esses chakras sirvam de ponte fluídica entre o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, energético, astral, por aí em diante. Entrando agora um pouquinho na homeopatia, ela foi iniciada por Hahnemann, que inclusive Hahnemann tem uma vertente, ele segue uma vertente espírita, e ele acreditava que o homem era composto por um corpo, uma força vital e um espírito, muito relacionado com aquilo que nós vimos sobre os nossos corpos sutis e o nosso espírito. E em 1796, pode ver que é muito próximo da data em que o espiritismo, que Allan Kardec começa a disseminar o espiritismo ali, eles são quase contemporâneos. Ele publica a sua primeira dissertação sobre homeopatia, que diz que a doença é uma perturbação da energia vital. E essa energia vital, traduzindo, nada mais é do que a energia gerada pelo pensamento e pelas emoções que você sente. É aquilo que está ali no seu envoltório. E a homeopatia, então, provocaria o restabelecimento do equilíbrio dessa energia. Dentro da vertente homeopática, o sistema de cura é natural e o sistema de cura natural da pessoa seria estimulado a estabelecer uma relação de restauração da saúde por suas próprias forças de dentro para fora. Tanto que quando você faz um acompanhamento com um terapeuta homeopata, muitas das vezes ele vai tratar uma depressão ou uma doença da alma, do espírito, que no final do tratamento vai estar sendo manifestada como uma alergia ou alguma coisa da pele, porque a homeopatia trata de dentro para fora. E cada vez que você vai externando mais, vão aparecendo sintomas mais externos mesmo, e você vai conseguindo fazer esses tratamentos
O tempo do tratamento às vezes é mais longo, às vezes é mais curto. E mais uma vez pontuando que essas terapias, elas além de alternativas, elas são complementares. Nenhuma dessas terapias, elas vão prejudicar a sua terapia alopática, as suas outras terapias que você está fazendo. Então elas podem ser usadas concomitantemente. O princípio então da homeopatia é que os sintomas semelhantes são curados por remédios semelhantes. Ele traz que aquilo que te causa a doença pode te trazer a cura. E tem todo um processo de fabrico muito interessante. É muito importante vocês verem a fonte do floral, a fonte do óleo essencial. Se vocês tiverem dúvida e quiserem alguma dica, eu posso indicar. Do Terra é uma empresa que eu confio muito em relação a principalmente óleos essenciais. Tem farmácias em Uberaba que eu conheço também que levam muito a sério a questão da homeopatia. E o fabrico da homeopatia tem muito a ver com a energia da gente mesmo. Quando o farmacêutico homeopata está ali trabalhando, produzindo aquele remédio, ele está dinamizando aquele remédio com a sua própria energia. Ele faz cerca de 200, 500, 1000 movimentos com o braço para produzir um remédio. Por isso que é importante, quando o terapeuta passa a receita, tá lá escrito no para tratar o quê e como proceder com o fabrico daquele remédio. Falando um pouquinho mais da homeopatia aqui, ela vai trabalhar com essa visão integralizada do homem, percebendo-o como uma entidade que sofre influências físicas, sociais, políticas e espirituais do meio em que vive. Um exemplo de um remédio homeopático, nesse caso, indicado para fala, é o Agapanthus, que ele é derivado dessa florzinha, que eu acho que muita gente conhece, usado como um lírio, conhecido como um lírio, usado para fins ornamentais. E é claro que vai variar o grau de diluição e de dinamização para cada pessoa. Toda vida ajuda a reequilibrar e energizar o chakra da tireoide, esse chakra laríngeo, o chakra da fala, muito relacionado com isso. Então, a homeopatia também é uma terapia que você pode estar usando para ajudar o reequilíbrio disso. Dentro dos florais tem um floral também que é para fala, que o Bruno usou ele e eu achei muito engraçado numa época, porque ele era muito travado para falar. E aí, com o tratamento, com esse floral que estimulava a fala mesmo, ele começou a falar que não parava mais, não parava, até o que não devia. E agora a gente vai entrar num campo muito delicado, mas que eu acho muito importante, a título de conhecimento, nós trazermos isso à tona, porque nós não podemos ignorar tudo isso. Então, está aqui uma palavra, uma partezinha da própria Bíblia que é encontrada na Gênesis. Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas, contendo em si mesma a sua semente, para que vos sirva de crescimento e alimento. Então, nós vamos começar a falar das plantas sagradas. Umas plantas nos alimentam, outras plantas perfumam o ambiente, outras nos purificam e nos acalmam. Porém, algumas plantas transportam a mente humana para regiões de maravilhas espirituais, alternando a nossa consciência e levando-nos ao mundo profundo e nos reconectando com os nossos ancestrais. Essas plantas, que nós vamos chamar de plantas de poder, elas são terapêuticas que podem estimular uma intensa jornada espiritual e psicológica de mudança de vida. Bruno, Oi. eu acho, meu amor, que as plantas sagradas vão ter que ficar para outro dia, por causa do horário. Oh, meu Deus. Nossa, eu não vi o horário. Desculpa, Vânia. Tudo bem. E a Sem gente, problema. a gente precisa falar dessas plantas sagradas com tanto carinho e com tanto respeito, né? Sim, sim. E reconhecendo a dádiva que elas representam para a humanidade quando Deus nos deu como recurso, né?
A gente sim, está vendo aí a transformação do cânhamo, da maconha, de sim. uma droga de lazer que as pessoas banalizaram em um medicamento de cura tão maravilhoso, e a gente precisa falar sobre tudo isso. Se você não puder domingo que vem, que eu sei que você está se preparando para voltar, a gente vai fazendo e quando você puder, você retorna. Olha, deixa eu ver, eu acho que domingo que vem eu já tô no Brasil, então tá bem Não, tranquilo. você não está, não. Você vem dia 5. Então, domingo que vem eu tô onde? Eu tô em Portugal, né? Não, eu tô em Portugal, tá tudo bem. É que eu vim Não, pra cá. mas se não der, eu entro com a água e a gente faz, tá? Tá Só para bom, encerrar. ok, sem É por causa do problemas. horário mesmo. Claro. Agora, olha só, você falou aí que o Bruno tomou o para falar, mas acho que não deu muito resultado, não, porque continua travado. Vânia, você não tem ideia do tanto que deu resultado, sabe por quê? Porque era muito pior, Vânia. Muito pior. Muito, muito. Deixa eu te contar. Eu usei os florais de Peirópolis. Não sei se você Ah, já sim, ouviu sim. falar. Na Já? época em que o Langerton era vivo. O Uhum. Langerton, para quem não sabe, trabalhou muito com o Chico e foi um médium excepcional, muitíssimo conhecido aqui nessas regiões todas e morava em Peirópolis. Eu frequentei o centro lá há muito tempo. E eu usei os florais de Peirópolis, porque ele instituiu esse tipo de floral e ele fazia os medicamentos. Era uma época que eu tinha afta, mas eu tinha afta que era uma coisa fora do comum. Eu achava até que eu estava com câncer na boca, de tanta afta, eu babava, eu não conseguia falar. E era uma coisa recorrente, Recorrente. recorrente, era uma coisa absurda. Eram 20, 30 feridas na boca o tempo todo, sabe? Uau. E aí eu fui lá em 1986, a primeira vez que eu fui lá no centro dele, em Peirópolis, né? Naquela época os dinossauros nem estavam na moda ainda, né? Nem Peirópolis nem tinha, não estava conhecida ainda pelos dinossauros. E aí foi quando ele me deu, eu nem sabia o que era um floral naquela época, eu nem sabia. Me deu o vidrinho, mandou eu usar e tal, e realmente obtive cura. Mas o Euler está rindo aqui porque ele me deu um outro floral para curar uma outra coisa, mas não curou. Começou! Ele me deu um floral para tratar do ciúme. É um dos florais que existem e Do de bar ciúme! mesmo que trabalha a É, questão do ciúme, mas é aquela questão do floral ter que ter um acompanhamento é terapêutico verdade. com É. ele, porque Então, assim, a Vitória está fazendo um tratamento com o doTERRA, né? ai, com do terra, E excelente. com uma terapeuta maravilhosa, que é a Vera Bernini, em São José dos Campos. E ela fez um mix de óleos essenciais, é o que a Vera falou. Você vai continuar usando todos os seus medicamentos e usar esse aqui. Então, foi interessante te ouvir, porque a Vera tinha falado para ela passar nos pulsos, né? Atrás da orelha, nas têmporas, nas próprias lesões. Então, ela colocaria nas mãos, friccionaria as mãos até aquecer e colocaria nas lesões do pé, que são lesões muito grandes, né? Mas Sim, foi interessante te ouvir, e até eu, porque eu também faço uso dos óleos essenciais, do banheiro, na hora do banho, porque ele vai funcionar como uma sauna, sim, né? exatamente. E aí você Exatamente. vai absorver o aroma, né? Então foi muito interessante. E o doTERRA, por que o doTERRA? Porque o doTERRA, por exemplo, a lavanda que o doTERRA usa é colhido lá no país que tem a lavanda mesmo, com garantia, com acompanhamento, é filmado, é registrado. Então, é garantia de que o produto é essencial. A Vitória está usando um mix de lavanda com melaleuca, com copaíba, com mirra, com vários óleos Uhum. misturados no óleo de coco.
Ah, sabe? é Ela muito fez... interessante, porque a maior parte dessas fragrâncias, elas vão trabalhar os chakras superiores, principalmente o chakra coronário, o chakra frontal, e pode ser que, por exemplo, na questão da Vitória, é uma questão autoimune, né? Uma questão do próprio autoimune. corpo tá ali causando toda essa questão. Então, É. talvez, acho que um reequilíbrio nessa E é o parte. que ela falou, porque é uma enfermidade que ela trouxe de outra existência, né? Então, ela Sim. está aqui para curar um corpo que está doente em uma vida paralela. Exato. Então, assim, além do tratamento médico, alopático, ela precisa desse tratamento Tratar espiritual. o corpo como um todo, como nós Exatamente. estamos trabalhando há tanto E tempo. hoje foi maravilhoso, que eu passei um dia maravilhoso com algumas almas irmãs da minha alma que estão aqui no grupo agora, que estão aqui no culto, a Lindalva, a Lenice, e nós escolhemos ervas, o Bruno já me ajudou a preparar as ervas, porque colhemos, já lavei, já sequei, já estou preparando elas, porque eu uso congelada, né? Eu congelo para manter Sim, as propriedades delas integrais, né? Para fazer os chás, que você faz o chá como se tivesse colhido na hora, né? sim, Então, nós sim, é pedimos uma excelente licença aos opção. elementais, Ah, conversamos com os elementais, trouxemos as ervas, e tudo isso que você está nos ensinando está sendo muito bom, que nós estamos colocando em prática, né? Você vê que a questão de 86. 585 até a 591, quantos ensinamentos já nos trouxeram? E a Quantas gente luzes. fica numa pressa de estudar o livro dos Espíritos, de passar por cima, de ir para frente. Tem muita coisa que a gente precisa aprofundar, né? Nós estamos ainda no elemento terra, não passamos nem, só demos uma vislumbrada no elemento água, né? Então tem muita coisa Mas é muito maravilhosa para a gente ver. interessante esse processo que a gente está fazendo, que a gente até falou aqui nessa lâmina, que os elementos da natureza eles vivem em simbiose mesmo. É o fogo produzindo água, que está relacionado com a terra, que está relacionado com o ar. Então, a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio entre falar da terra, a gente está falando da planta que contém água, e a gente consegue falar da água também, relacionar com o ar. É muito E o importante. Ascan, num dos seus ensinamentos, ele nos falou exatamente isso, que nós estamos em conexão total com o planeta que habitamos. É como se os nossos pés tivessem raízes que entram na Terra. Aí ele falou que os 4 elementos estão no nosso corpo, né? A Sim, água, que é o elemento mais abundante, a água e a terra, né? O ar, que é o sopro divino, a sopro divino. pleura, acho que é pleura que ele falou, fleuma ou pleuma, qualquer coisa assim, uma palavra assim, que é o ar que nós respiramos, e o fogo, que é a temperatura do nosso corpo. Né? Sim, Os sim. 4 elementos em total simbiose com o 5º elemento, que é o espírito. Né? Então, nós temos os pés cravados no chão e o chakra coronário em contato com o Com- espiritual. Né? Então, é maravilhoso isso, né? Essa comunhão, essa intersecção o tempo todo com esses elementos. Bruno, mais uma vez, obrigada. Eu sei que aí está muito tarde, que você quer dormir um pouco, que está de Tranquilo. madrugada e a gente usa e te abusa mesmo, né? Mas daqui uns dias você está aqui no Brasil, eu estou doida para te dar um abraço Ah, pessoalmente, te receber nos meus braços, dividir com a Eliana essa maternidade espiritual aí com você, né? E muito obrigado por mais esse trabalho, né? obrigado Então, vocês. A gente continua na próxima semana, então. então tá bom. Vamos falar aí da cocaína, da maconha, da chacrona, do mariri, de Da tantas salsa, ervas do peiote. maravilhosas. Exatamente, do cogumelo, né? De tudo que os homens usam indevidamente, que está aí para trazer cura, né? Sim, Então, sim. gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? De agradecimento. Tem um chat aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, sim. A Lorena está lá no Marcos com eles, não sei se a Lorena nos ouviu,
mas se nos ouviu, receba um abraço bem apertado. Nós já vimos a Laurinha, já vimos o Miguel, que já participaram aí, já deram o ar da sua graça aí. Você Receba um viu, Wagner? abraço bem carinhoso. Pois é, os cristalzinhos aí que foram beijar e lamber os vovós hoje no dia do vovô, né? Chegaram aqui no meio do culto, mas estão aqui ainda. Ah, mas não foi por acaso, né, Ah, Marcos? Não foi por isso. acaso, né? Então, que eles recebam aí o nosso abraço energético de muito amor, de muita luz para Aham. todos eles, tá? Vamos Isso aí. fazer, então, nosso agradecimento. Primeiro, agradecer a todos vocês por terem tido a caridade de nos ouvir, de ouvir a mim, ao Olímpio e ao Bruno. Muito obrigada a vocês pela paciência, por participarem conosco desses momentos de tanto enlevo e de tanto aprendizado e de tanta paz para os nossos espíritos. Eu espero sinceramente que vocês sintam a mesma paz que eu sinto, né? Com a certeza absoluta de que nestes momentos nós estivemos muitíssimo bem acompanhados por todos esses espíritos maravilhosos que se interessam pela nossa causa. Espíritos benfeitores, nossos anjos guardiões, os espíritos familiares, os benfeitores espirituais, espíritos amigos de outras eras, que a amizade não é uma coisa que se desfaz com o liame da morte, não é? Então, todos eles ali trabalhando as nossas águas, fluidificando as nossas águas, transformando elas em remédio, purificando o nosso ambiente psíquico, trabalhando o nosso ambiente espiritual, limpando a nossa casa de todos os fluidos negativos, né? Levando para o plano de socorro esses espíritos que porventura nos acompanham durante a semana. Nós agradecemos imensamente. E é com o nome de Jesus que abrimos esse trabalho, e é com o nome de Jesus que nós o encerramos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Maria Santíssima, nossa amada patronesse, nós entregamos a ti nossos corações, nossas vidas e nossos destinos. Nos abençoe, Maria Santíssima, cura todas as nossas enfermidades físicas e espirituais e nos acompanhe em cada dia dessa nova semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada a vocês, uma semana maravilhosa, de muito trabalho, e quinta-feira nós estaremos todos aqui, né? Quem puder participar, é sempre um prazer, é sempre uma alegria, né? E que Deus abençoe todos vocês. Estamos no WhatsApp para contatos imediatos do 3º grau, né? E que o Marcos continue ajudando o Olímpio e que a Tânia continue tendo paciência com a tecnologia dele e vai dando tudo certo, né? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Beijos, fica com Deus, até mais. Com Deus também.